Muito bom, irmãos. Vamos dar sequência, né, ao livro de Atos. Vamos ver como a palavra do Senhor, ela não só tem um lado histórico, porque Atos conta a história do princípio da igreja, mas também o livro de Atos nos traz, já desde esse princípio, muitos ensinamentos, né? Ensinamentos de ordem doutrinário e também ensinamentos de ordem prática. Hoje nós vamos ver do capítulo 16, do versículo 19 até o 34. É um trecho relativamente pequeno da Escritura, mas de ordem muito prática para a nossa vida. Eu louvo o Senhor essa semana, durante o tempo que eu me dediquei à palavra, o Senhor, ele pôde vir falando ao meu coração e já dentro desse contexto de uma palavra que é muito prática, eu já pude praticar. Então, é bom, né, quando a gente tem um pouco do que se chama de teoria e de prática. Quem é da área de pedagogia sabe que essa é a melhor forma de aprender. A gente ouve o ensino e depois a gente vai e pratica. Isso consolida na nossa vida aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos aprendendo. Nós vamos ler os versículos, eu vou ler para os irmãos vão acompanhar, mas eu queria já de antemão deixar em perspectiva para os irmãos três questões fundamentais que a gente vai poder observar ao longo desses versículos, né? A primeira questão é relacionada à fé como fonte de lucro e às obras do inimigo em oposição a tudo aquilo que é de Deus e ao mover do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do sofrimento na vida do cristão. E a gente, como cristão, sabe que isso é uma coisa contínua, né? É meio que como uma montanha-russa, né? Tem épocas que a gente está um pouco mais aliviado e tem épocas que nós estamos mais atribulados e o tamanho dessa tribulação pode ser tão alto quanto a altura de uma montanha, ou pode ser mediana, ou pode ser ainda baixinha, mas faz parte da vida cristã essa questão das tribulações que sobre nós se sucedem. E o terceiro item é a questão do desejo do Senhor, né, contínuo, já manifestado nos estudos que nós temos feito aqui do livro de Atos, de ganhar famílias. E também da forma como Deus muitas vezes ganha as pessoas, né? Nós vamos ver aqui a respeito de um pequeno terremoto, a gente vai ver a respeito de uma pessoa que estava dormindo, e nós vamos ver, então, esses três grandes blocos de ensino da palavra. Eu peço ao Senhor que realmente Ele possa nos iluminar, possa ainda trazer ainda mais clareza do que Ele já trouxe até agora para mim mesmo, possa dar aos irmãos isso aí. Vamos fazer leitura da palavra, eu vou ler e os irmãos acompanhem, depois vai haver uma série de citações de versículos, e aí todos nós podemos ler conjuntamente. No versículo 19, fala o seguinte, né? Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz:
não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Não sei qual é a percepção dos irmãos, eu já li essa passagem por conta da necessidade, né? Diversas vezes essa semana, mas relendo mais uma vez agora, eu percebo quão precioso é esse trecho da palavra. Olha quanta riqueza está aqui colocada, né? Na semana passada, nós vimos, o Alisson nos comentou, como havia uma moça que acompanhava ali ao longo de uma semana, né? Os apóstolos, no caso Paulo, Silas, também Timóteo, estava ali junto com eles, e Lucas também estava ali junto com eles, e aquela coisa, né? Aquela provocação satânica. A gente sabe, ela era endemoniada, então nós sabemos quem guiava ela. Né? Um endemoniado é guiado por demônios, e os demônios são enviados por Satanás. Então, aqui nós começamos a perceber que, ao mesmo tempo que Deus designa para que a obra seja realizada, é como uma fronteira, né? Você tem dois países que, sabidamente, estão em litígio. Você aproxima as tropas da fronteira e você cruza a fronteira do outro, pronto, tem guerra, né? Tem guerra. E foi isso que aconteceu. O evangelho expandiu de Jerusalém pela Ásia Menor e o Senhor, nitidamente, através da visão do Macedônio, encarregou os irmãos a prosseguirem e entrarem pela Europa. O que acontece? Os irmãos estavam pisando em território inóspito, território não evangelizado, território onde não havia palavra. Não havendo a palavra, não havendo conhecimento de Deus, o que a gente tem? Território do demônio, território do inimigo. Então, os irmãos adentraram ali imediatamente. Satanás mandou suas milícias, né? Mandou o seu pessoal. Então, aquela moça vinha atormentando aos irmãos, Silas, Paulo, Timóteo e Lucas. E a gente viu a reação, né? Paulo usando da autoridade que o Senhor lhe deu, autoridade apostólica, ele se achegou àquela moça e expulsou o demônio dela. Com isso, levantou-se guerra ainda maior, né? Porque não é só a moça que era atormentada. A gente sabe que a influência maligna estava sobre aquela localidade, sobre aquela região de Filipe. Então, os senhores da moça se revoltaram. Por quê? Porque aquele embuste, aquela falsa profetisa, na verdade, né? Não era uma profetisa de Deus, ele fazia dinheiro para os seus senhores. Então, eles vendo que cessaram, né, a fonte do lucro, imediatamente agarraram os irmãos, e dali, na sequência, nós vimos os versículos que nós acabamos de ler, os meteram ali numa situação muito complexa, né? Então, quando a gente inicia a nossa vida cristã, quando a gente prossegue na nossa vida cristã, quando a gente caminha na nossa vida cristã, a primeira coisa que nós devemos saber e não podemos ignorar para não incorrer em erro, é que as hostes inimigas vão se levantar contra nós, irmãos. Então, sabe aquela pessoa que fala gato escaldado tem medo de água fria, né? Esse ditado? Às vezes a gente, como cristão, não leva muito em consideração esse fato, de que nós estamos sujeitos em todas as circunstâncias, quer seja no trabalho, quer seja na obra missionária, quer seja na família, nas relações interpessoais com as pessoas, nós estamos sujeitos a que hajam investidas satânicas, hajam investidas do maligno contra nós. Então, no transcorrer desses versículos, nós vamos ver como nós devemos nos portar.
né? O que é que Deus requer de nós? E como é importante que a gente tenha consciência que a nossa luta, como fala a palavra, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes celestiais, né? Contra as hostes celestiais. Então, aqui, primeiro versículo, que é o 19, né, fala, vendo seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram. Veja bem, irmãos, eles não foram conduzidos, eles foram arrastados. Isso significa que eles não foram por boa vontade. Eles não se convenceram da argumentação, provavelmente, que essas pessoas fizeram, mas eles foram arrastados. Há versões de tradução da Bíblia que fala que durante essa circunstância em que eles foram levados, não é que simplesmente as suas vestes foram rasgadas para que fossem açoitados, mas as suas vestes foram removidas. Isso implica numa vergonha muito grande, né? Você ser colocado diante de uma multidão de pessoas, em praça pública, sem suas roupas, talvez minimamente, né? Cobrindo só suas partes íntimas, e ser açoitado. Isso significa que você era uma pessoa indigna, que você era uma pessoa, né, desqualificada, porque um romano não poderia ser açoitado dessa maneira. Então, levar uma pessoa a uma situação como essa é uma situação assim que reflete muito desgosto, muito desgaste pessoal, porque a sua própria imagem diante das pessoas, da obra missionária que Deus tinha para aquele lugar, de certa forma, fica comprometida. Fala, você vai ouvir essas pessoas, eles são indignos, são açoitados publicamente, nem romanos eles são. Então, esse é um ponto a nós observarmos. Antes de prosseguir, eu só queria ler com os irmãos, se um irmão puder ler para mim, por favor, Levítico 20, versículo 6. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água aqui. Pode ir. Sim. Vamos ler também o versículo 28 de Levítico 20. Uhum. 28 do Levítico 20. Ah, puxa, será que cortou aqui? Eu vou ler porque eu fiz a cópia, eu acho que pegou o versículo. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. 27. Vamos ler Levítico 19, versículo 31. Amém. Eu fiz, assim, achei relevante trazer esses versículos para os irmãos, porque a gente pode situar a questão dessa moça que estava endemoniada como uma pessoa gentílica, que não tinha Deus e que estava possuída, né, de um espírito imundo, e ali como instrumento de instigação e de provocação aos irmãos. Mas quando a gente lê esse capítulo de Levítico, tanto o capítulo 19 quanto o capítulo 20, nesses versículos, nós vemos que esses versículos não são para gentios. Esses versículos foram dados ao povo de Israel, que era o povo eleito do Senhor no Antigo Testamento, e eles se prestam para todas as gerações subsequentes. A gente vê que aqui em Atos, já dentro do contexto do Novo Testamento, esses mesmos versículos são válidos. Então, esses versículos, em parte, também são ditos a nós. Pode parecer estranho, né? Que esses versículos tenham que ser ditos a nós, mas o Senhor fez questão de dizê-los, não só através da circunstância que ali se desenhou, né? E o Senhor não aprovava aquela circunstância, daquela pessoa sendo endemoniada, e também não aprovava a condição e o comportamento das pessoas gentílicas que estavam ali,
dando lucro àqueles senhores daquela moça por conta das adivinhações e profecias que ela fazia. Pode parecer um pouco estranho, né, irmãos? Mas, às vezes, bate fraqueza na vida cristã. Eu creio que aqui esse tipo de circunstância talvez nunca tenha acontecido conosco, e talvez dos que aqui estão, isso nunca venha a se suceder. Mas eu sei de irmãos que, em sua fraqueza, ao não encontrar resposta, às vezes, do Senhor a seus problemas, procuram alternativas. Olha, conheço uma senhora que ela faz, como se chama aquela coisa quando a criança é pequena e é levada? Benzedeira, né? Conheço uma benzedeira, leva lá e você pensa, puxa, mas meu filho é tão transtornado, tantos problemas para mim, que mal tem se ela só vai bem dizer? Né? É uma benzedeira, que mal tem? Você vê que aqui essa moça, ela não amaldiçoou os irmãos, né? Ela não amaldiçoou. E o que ela disse não foi errado. Ela falou de fato, essas pessoas são servos do Deus Altíssimo vos pregando o Evangelho. Mas o Senhor é muito claro, irmãos, na sua palavra. Nós não devemos aprovar isso e não devemos nos misturar a esse tipo de circunstância, de procurar ajuda, profecia, benzedeira, seja o que for na nossa vida cristã. Acaso não há Deus em Israel? Acaso não há Deus no nosso meio? Quando nós temos problemas, nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos interceder pela presença do Senhor. E na fraqueza extrema, quando a gente não consegue enxergar mais nada, busca o irmão mais próximo ao seu lado para orar, para obter orientação e para poder prosseguir no caminho cristão. Então, a religião também, irmãos, hoje em dia, nós podemos observar, principalmente naquilo que é tão evidente no nosso meio, né? Que a religião, de uma forma muito generalizada, se transformou na religião do dinheiro, né? E essa moça trazia muito dinheiro para os seus senhores. Hoje, quando a gente vê os apelos que são feitos nos evangelismos televisivos, a gente vê a mesma coisa, as pessoas buscando oferir lucro. E eu digo isso com certa tristeza, né? Porque acho que já comentei com alguns irmãos. Ainda ontem recebi um áudio de uma irmã muito querida nossa, lá da região sul, comentando de estar participando da assembleia da igreja onde nós frequentávamos, e que nessa assembleia o pastor lembrou de mim e da Fernanda. E falou, olha, nós tivemos aqui um irmão que foi um grande tesoureiro da igreja. Realmente eu cuidava com zelo, né, daquilo que era oferta dada ao Senhor. Mas acho que já comentei com alguns irmãos, se não com todos, durante um certo momento, numa reunião de exposição da palavra, estava o pastor pregando, eu estava ouvindo, sentou-se ao meu lado o diretor do Seminário Batista Catarinense, uma figura de expressão no meio dos batistas, e aquela pregação era uma pregação sobre as ofertas. E a pregação ia bem dentro da palavra, no contexto das ofertas, dos dízimos, né, aquilo que nós devemos consagrar ao Senhor. Quando esse irmão que estava ao meu lado, ele me falou, Marcelo, nós precisamos trazer aqui um pregador que eu conheço do Rio de Janeiro, porque é certeiro. Se ele pregar sobre isso, vai ter muita oferta. Então, naquela hora, me subiu um pouco, acho que da indignação, como de Paulo aqui com a profetisa, né? E eu falei para ele, irmão, a finalidade da igreja não é recolher ofertas. As ofertas são resultantes de segundo, terceiro nível numa comunidade que se reúne. Se Deus quiser aumentar as ofertas aqui, certamente ele vai trazer mais irmãos, não precisa trazer um pregador para puxar ofertas. E se ele quiser, é capaz de ele trazer um único irmão que vai ofertar por muitos e a gente não precisa. Então, eu, particularmente, como tesoureiro da igreja, eu discordo. Eu acho que essa não é a forma de ter ingressos na igreja. Eu estou citando isso para os irmãos, só para os irmãos terem a percepção de que essa circunstância que aconteceu ali com Paulo naquele momento não é uma circunstância atípica no mundo cristão hoje. Né? Há muitos interesses envolvendo numerosa comunidade, grandes audiências de 1.000, 2.000, 500 pessoas, que vai muito além da simples questão do dispensar espiritual para os famintos, mas envolve dinheiro. Então, nós fiquemos
atentos, né? Porque Deus reprova tanto aquele que profetiza com essa finalidade, você vê que essa moça, ela profetizava com a finalidade de arrecadar dinheiro para os seus senhores, quanto aqueles que vão atrás desse tipo de coisa por qualquer motivo que seja. Na sequência, vamos verificar, vamos ver mais uma vez o que se sucedeu, né? Paulo, como eu disse, ele foi trazido ali vamos ler, eles foram arrastados para a praça à presença de autoridades, levando aos pretores, disseram estes, homens, sendo judeus, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A gente vai ver aqui que Timóteo e Lucas não foram incluídos nesse açoite, né? É algo interessante para a gente observar. Por que eles não foram incluídos aqui nos açoites, não foram arrastados juntos? Porque aquela localidade era uma localidade de gentios. Para eles, Timóteo e Lucas eram considerados como gentios, enquanto Silas e Paulo eram judeus. Então tinha aquele arengue também com os judeus. Olha, estes judeus, não fala esses homens, estes judeus, né? Sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles perturbam a nossa cidade. Então, a gente vê que eles foram trazidos, né, à praça, ali eles foram despidos e foram ferozmente açoitados, né, uma experiência muito degradante, e essa experiência, ela é relatada também em 1 Tessalonicenses 2:2. O irmão podia ler, por favor? Estávamos prontos a oferecer não somente 2 Tessalonicenses 2:2. Então, será fácil, revelado no início, aquele que veio Jesus matará com o sopro do sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Irmãos, perdão, eu citei errado, é 1 Tessalonicenses 2:2. Deixa eu ver se eu acompanho aqui. 2:2. A que não nos devolvai da nossa mente com facilidade, nem dos preconceitos, quer pelo Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. 2:1, não, é 1 Tessalonicenses 2, 1 e 2, mas eu vou ler para evitar maiores complicações. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, esse é o relato da situação que estava acontecendo ali em Atos, né? O mesmo relato. Eles foram maltratados e foi considerado por Paulo como um ultraje ter suas vestes rasgadas e ser chicoteado, né, apanhar com varas ali diante de todos. Ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, isso reforça o que eu estava comentando com os irmãos no início, né? Essa caminhada dessa segunda viagem de Paulo, adentrando por territórios desconhecidos, não foi sem muita luta e sofrimento, né? Tendo sido eles ultrajados e maltratados. Era uma experiência degradante, socialmente falando, e também pessoalmente na carne, né? Silas e Paulo apanharam mesmo, apanharam e não foi pouco, né? E aí, na sequência do versículo que estávamos lendo em Atos 16, fala que depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui cabe uma observação, né? Talvez a gente imagine que a pessoa foi colocada no tronco, porque tinha um tronco lá, então puseram um grilhão no pé de Paulo, um grilhão no pé de Silas, e aquele grilhão tinha uma extensão que prendia num tronco, um madeiro, para que eles não saíssem daquele lugar. Mas, na verdade, os estudiosos falam que essa expressão se refere, principalmente dentro do contexto do Império Romano, a um tipo de sofrimento imposto à pessoa que era presa.
Esse tronco de madeira, ele era fendido em duas partes, sendo que a pessoa ficava no meio, tendo seus pés colocados, presos, um ao lado da madeira e o outro ao outro lado. E essas madeiras eram abertas ao máximo possível, de forma que as pessoas ficavam com as pernas muito abertas, e isso depois de algum tempo provocava muita dor, né? Desconforto, dor, ou seja, não só eles foram colocados no cárcere mais profundo, como foram submetidos, ainda assim, após terem apanhado com varas, a um sofrimento contínuo nas profundezas do cárcere, né? Esses pés no tronco. Agora, o que nós vamos ver na sequência é algo assim, simplesmente estranho, né, irmãos? É uma coisa assim que parece não fazer nexo. Eu digo para os irmãos, eu não sei, eu olho essa situação aqui e eu falo, meu Deus, e se fosse comigo? E se fosse com o irmão Nelson? Se fosse com qualquer um de nós que aqui está? Já passar por essa situação não é pouca coisa. Como é que eu estaria lá? Irmão, essa pergunta que eu estou, né, fazendo a mim mesmo e reflito para os irmãos, eu pergunto aos irmãos, como é que a gente estaria lá? Eu tenho uma ponta de suspeição para dizer como nós estaríamos lá. O que acontece conosco quando nós começamos a sofrer, muitas vezes? A gente primeiro vai perdendo a paciência, se aquilo dura mais tempo, a gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente começa a pedir para o Senhor para fazer aquilo passar, para que aquilo ali não é possível, porque nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus. Senhor, me livra desse sofrimento. Senhor, eu peço intercessão para a igreja inteira orando por mim. Irmãos, é da natureza humana nós não queremos sofrer. Nós não queremos morrer. Deus criou o ser humano com esse instinto de preservação. Então, quando nós olhamos aqui, eles lá no fundo do cárcere, Paulo e Silas oravam e cantavam. A tradução da Bíblia de Jerusalém fala que eles oravam cantando. É como se a oração deles fosse um hino ao Senhor. Eles oravam ao Senhor. E pelo que parece, né, pelo que fala aqui, cantavam louvores, não cantavam sofrimentos, choradeira, angústia, reclamação. Eles cantavam louvores. E aí eu pergunto para você, o que é que você tem para louvar a Deus quando você está passando uma situação dessa, em que você foi publicamente humilhado, foi ultrajado, foi arrastado, teve suas vestes removidas, apanhou em praça pública diante de todos, foi sentenciado, jogado num cárcere profundo, com as suas pernas abertas, com as chagas doendo nas costas. O que você tem para louvar? O que passava na mente de Paulo e Silas para que eles louvassem ao Senhor? Bom, irmãos, o Senhor me deu uma pista quanto a isso e eu vou passar, eu vou passar para os irmãos. Eu vou passar, porque isso é intrigante, chega a ser paradoxal, né? Louvar no meio do sofrimento, ainda mais um sofrimento dessa monta. Então, aqui a gente tem que aprender, eu falei para os irmãos no início, né? Essa passagem, ela é menos teológica e é mais prática. E a gente tem que pegar isso no sentido prático, né? Vamos ver se eu fiz uma série de copiar-colar de uma Bíblia online, da versão João Ferreira de Almeida, mas eu acho que vieram links e, eventualmente, não vieram os links que eu queria. Mas vamos ler uma sequência de versículos. Se eu perceber que está errado, eu tomo a rédea e leio aqui que eu tenho a transcrição. Vamos ler Colossenses 1, 24? Vamos ler junto. Eu vou pegar aqui e faço o acompanhamento com os irmãos. Isso, tá certinho. Podemos ler todos juntos? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, primeira pista, né? Paulo, ele não recebia o sofrimento de uma maneira inesperada, nem de uma maneira vã. O sofrimento na vida do cristão, irmãos, não é vão. Nós comentamos aqui com os irmãos, eu comentei com os irmãos logo no início da abertura, né? Que nós podemos sofrer como pessoas que pregam o evangelho,
nós podemos sofrer como pessoas que têm testemunho no trabalho, nós podemos sofrer em meio a diversas circunstâncias da nossa vida, podemos sofrer em meio a doenças que nos sobrevêm, né? Às vezes doenças que o próprio maligno toca em nós com a autoridade do Senhor, às vezes circunstâncias que o Senhor põe na nossa vida, como pôs na vida de Jó. Quem lembra de Jó, né? Olha a situação que se sucedeu com Jó. Então, o sofrimento, ele não é algo vão. Não sendo vão, irmãos, nós não podemos tomar o sofrimento de modo equivocado. Simplesmente alguém te dá algo que tem um propósito, ó, você vai tomar esse remédio porque vai te fazer bem. Ah, esse remédio é amargo, não quero. Você vai tomar essa vacina porque vai te proteger. Eu não quero tomar vacina porque dói tomar vacina. Irmãos, o sofrimento na vida do cristão, ele tem finalidade. E aqui, Paulo fala, me regozijo, mais uma vez, né, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Nós temos aqui, diante desse versículo, duas opções na nossa vida, né? Ou nós queremos ser aquelas pessoas que têm a honra de poder preencher o que resta das aflições de Cristo, e Paulo recebeu isso como uma honra poder receber isso. Ou nós vamos fugir quando os sofrimentos chegam a nós, vamos murmurar, vamos reclamar, vamos nos irar, vamos perder a paciência, vamos ficar irritados, né? Estressados. Aí você procura, irmão, estou estressado. Né? Estou estressado por quê? Porque tem sofrimento na vida do irmão. Mas Paulo aqui, ele se regozijava porque ele sabia. Ele estava preenchendo as aflições que restavam no corpo de Cristo a favor, né, da igreja. Vamos ler também 1 Pedro 4,13. Irmãos, deixa que eu vou ler aqui, porque a referência tá errada, mas o versículo que eu copiei está correto. Em 1 Pedro, depois situa os versículos melhor para os irmãos, mas fala: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, Paulo tinha essa percepção, né, que nós deveríamos nos alegrar no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na sua revelação, né, para que também na sua revelação, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, eu estou trazendo uma sequência de versículos aos irmãos, para que os irmãos vão construindo progressivamente o entendimento que levou Paulo a estar naquela situação de louvor ao Senhor em meio a muito sofrimento, né? Eu acho que o versículo 4,13 está correto, né? Alguém podia ler o 4,13, por favor? 4,13 de 1 Pedro. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento, para que também na revelação de sua glória, esse mesmo. toda alegria exultante. Sim. Ou seja, se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, nós começamos a entender, Paulo tinha não só a motivação do entendimento, para poder passar o sofrimento, mas o que repousava sobre ele? O Espírito da glória de Deus. Então, irmãos, muitas vezes, diante de sofrimento, a gente conhece a história dos mártires da igreja, lançados às feras, lançados às arenas, açoitados, enfim, sofrendo de todo tipo. Muitas histórias contam que as pessoas podiam ver a expressão da glória de Deus nos mártires, na sua face, porque o Espírito do Senhor, assim foi com Estevão, quando foi apedrejado, né? A expressão da glória de Deus nessas pessoas, nesses irmãos. Depois, 2 Coríntios 12, 10. Ainda é um aprofundamento ainda maior, né? Eu vou ler, os irmãos estão com o versículo aí, acompanhem. Fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas,
prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, os irmãos percebem? Paulo, ele tinha prazer nas fraquezas e nas injúrias. E a gente vai construindo o raciocínio e vai vendo, porque ele sabia que nesse momento, quando aconteciam essas circunstâncias, a glória de Cristo estava, a glória de Deus estava sobre ele. Vamos ler agora Romanos 5:3. O irmão poderia ler, por favor? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém. Então, mais uma vez aqui, você vê Paulo, ele confirmando continuamente. Cada um desses versículos, irmãos, eles não foram escritos todos ao mesmo tempo, né? Então, eu estou passando por uma circunstância, então eu entendo essa circunstância, hoje eu estou bem, estou forte no Senhor, e eu então digo que me alegro nisso, que eu completo as aflições de Cristo que restam no seu corpo. Não, irmãos, esses relatos de Paulo estão permeados ao longo de toda a Bíblia, ou seja, Paulo consistentemente foi uma pessoa, um irmão, um apóstolo, que sofreu e consistentemente ele tinha um claro entendimento de que o sofrimento trazia amadurecimento, o sofrimento trazia o Espírito de Deus sobre ele, e esse era o caminho que Deus tinha traçado para aqueles que são seus, para que na manifestação da glória de Cristo, ele também tivesse o prazer e a alegria nessa manifestação e a participação na glória que estava por vir. Depois, em Romanos 5:4, fala, irmãos, podem ler na sequência? E a perseverança, experiência, Amém. Então, aqui reflete mais uma vez, né, que muitas vezes, eu não sei quanto tempo Paulo ficou ali, né, mas o relato parece ser muito continuado, né, dele ser levado ao cárcere, depois de ter sido chicoteado, entrar em louvores ao Senhor, os demais prisioneiros ouvindo, percebendo, deviam estar estupefatos, né, porque alguém chega rebentado dentro da cadeia, né, e aí, em vez daquelas pessoas estarem chorando, gemendo, elas estavam louvando e glorificando ao Senhor, né? Então, isso parece ter sido um ato contínuo. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, nós não somos masoquistas. Eu não estou pregando aqui a apologia ao sofrimento deliberado. Olha, tem uma encrenca ali, deixa que eu vou me meter para apanhar, né? Vou sofrer, já vou conquistar aqui meu galardão, já vou me envolver nisso daí, resta aflições de Cristo a ser cumprida, então tem dois irmãos ali discutindo, vou entrar no meio da confusão, tem uma questão na empresa, eu vou pôr a cara de frente, vou dar para bater, porque se me pegarem então e me demitirem, louvado seja o Senhor, o sofrimento veio sobre mim, e eu tenho todos os benefícios de ter sofrido. Não é isso. Irmãos, Paulo não foi voluntariamente para esse açoite. Né? Paulo não foi. Ele foi arrastado, ou seja, não nos é requerido que nós nos apresentemos para o sofrimento. Tem alguém aí chicoteando alguém? Quer entrar na fila, né? Tem algum sofrimento aí pela frente, uma doença maligna que vem vindo, eu quero pegar, porque aí o Espírito Santo de Deus vai se manifestar sobre mim. Não é isso, irmãos. Mas quando isso acontecer soberanamente pela mão do Senhor, nós devemos nos lembrar desses versículos. Nós devemos nos lembrar dessa passagem. E se a gente não tem toda a força e toda a perseverança que Paulo teve, devemos clamar ao Senhor: Senhor, me dá alegria, me dá esperança que o Senhor deu ao irmão Paulo. Amém. Dá aquela mesma esperança que o Senhor deu ao irmão Silas. Eu quero ter essa esperança, porque o sofrimento já veio, você já está, né? Sofrer, você já está sofrendo. Agora, nós queremos ter a postura adequada.
Nós queremos ter a posição adequada. Ainda hoje, Fernanda estava falando comigo, ela me disse, puxa, eu estou tão cansada, estou tão estressada, eu estou que eu não me reconheço em mim mesmo, que eu estou ficando nervosa. E realmente, né, irmãos, às vezes a gente é levado a circunstâncias que são limites, né? A gente é levado ao limite. Quão bom é que a gente tem a palavra, e que a gente deve sempre se manter muito próximo à palavra do Senhor, a palavra falada, a palavra ouvida, para que a gente possa se valer dela nesses momentos, porque os momentos vêm e virão, irmãos. E o Senhor vai estar vendo a nossa situação, vai estar conosco, contanto que a gente tenha o coração adequado. Esse coração parte desses dois princípios, de que nós vemos a palavra do Senhor e o que ela nos orienta a fazer. E nós sabemos que o Espírito Santo vai estar conosco. Por fim, nessa sequência, né, a gente, todos nós que aqui estamos, eu acredito que todo cristão, nós temos um almejo. Lá, quando a gente olha em perspectiva, lá no fim da carreira, o que nós esperamos? Seja a carreira porque o Senhor vai nos arrebatar, ou vem no fim dos tempos, quer seja porque o Senhor mandou chamar antes do tempo, qual que é a nossa expectativa? Nossa expectativa é entrar no reino. Porque por isso foi que Paulo correu, por isso foi que Paulo batalhou, foi por isso que Paulo falou, olha, eu corro esmurrando o meu corpo, não de uma maneira vã, mas na expectativa de herdar a herança do reino, entrar no reino de Deus, né? Nós temos essa esperança, acredito que todos os irmãos têm, porque eu falo, ó, se for para passar o que a gente passa e não tem uma sequência vindoura posterior a isso, nós estamos na fé errada, né? O que o Senhor fala? Em Atos 14, 22 mesmo. Os irmãos acompanhem, por favor. Confirmando, todos localizaram? 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar aonde? No reino de Deus. Então, irmãos, a entrada no reino de Deus, aqui é dito, nos importa entrar por meio de muitas tribulações. Eu vou fazer uma analogia aqui, irmãos, não me entendam mal, mas é como que se Deus traz as circunstâncias sobre a sua vida, quer seja problema de saúde, problema de trabalho, problema de relacionamento familiar, problema com filhos, problema com os pais, toda sorte de problema entre irmãos. Nós sofremos, Paulo sofria pelas igrejas. Cada sofrimento pelo qual Paulo passava, os irmãos passavam, e tinham uma postura adequada, é como um crédito acumulado num cofrinho. Dentro do cofrinho vai um crédito. Porque aqui fala, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que você vai sofrer uma tribulação e já conquistou o galardão. Né? Sofreu, quebrou a perna, já deu um galardão. Não, irmãos. Aqui fala, importa que por meio de muitas tribulações. Então, assim, eu preferia que esse versículo tivesse sido escrito diferente. Que por intermédio de muita oração, muita alegria, muita comunhão, muitas boas ações. Né? Então, eu vou praticar boas ações, e eu tenho tantas boas ações que a minha entrada no reino de Deus está garantida. Puxa, mas não foi assim que Deus escreveu. Não foi assim. Foi como aqui está escrito em Atos 14, 22, por intermédio de muitas tribulações. Então, isso bate com o que Pedro falou em suas epístolas, que nós não devemos estranhar quando as ardentes provações vierem sobre nós, como que querendo nos destruir. Nós não devemos estranhar. Isso é graça e misericórdia de Deus na nossa vida. É fácil. Puxa, irmãos, eu falo isso para vocês com o coração pressionado. Porque não é o que nós queremos. Não era o que Paulo queria. Mas, quando aconteceu, ele tinha muito claro, porque ele registrou as palavras que Deus o inspirou a escrever. E são esses os fatos que eu relatei para os irmãos. Vamos avançar, né? Nós vemos que esse paradoxo de Paulo, estar louvando na prisão, está agora plenamente explicado. Se alguém perguntar para os irmãos, por que Paulo louvava depois de ter sido chicoteado, humilhado, ultrajado, arrastado?
colocado no tronco. Por quê, irmão? Porque ele tinha o almejo de entrar no reino de Deus. Porque a glória de Deus se manifestava na vida dele. E essa glória se manifestava na vida dele não para a honra e glória dele, mas para o cumprimento do seu propósito. O que é que aconteceu enquanto eles estavam lá com a postura correta? Cantando e louvando ao Senhor. Aconteceu que as pessoas que lá estavam ouviam. Irmãos, quando nós estamos passando por sofrimento, tenha plena certeza, as pessoas estão olhando. No seu trabalho você está passando por sofrimento por causa do que quer que seja, as pessoas estão olhando o seu comportamento. Se você reage igual a todos os outros, que quando são pressionados, blasfemam, reclamam, injuriam, caluniam. Você está tendo problema na sua família, com a sua esposa, seus filhos estão olhando. Seus familiares estão olhando. Você está tendo problema de relacionamento na igreja, os demais irmãos todos estão olhando o teu problema. Você tem problema de relacionamento, como é que você está agindo? Então, essa é uma questão séria. Mas a glória de Deus estava sendo manifestada ali, naquele momento em Paulo, porque ele estava com a postura adequada. E as pessoas que ouviam Paulo e Silas louvando, certamente estavam fortemente impressionadas. Agora, o que aconteceu nesse momento, né? Vamos ler aqui, já lemos uma vez, mas de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono. Os que estudam esse trecho, os que conhecem da história romana, comentam que muito provavelmente a casa do carcereiro, a sua residência, era colada ali do lado daquele cárcere. Provavelmente aquilo ali não era uma gruta que ele foi enfiado, era um prédio, prisão, onde as pessoas estavam colocadas e o carcereiro ali estava, ou no andar do lado, ou no andar de cima, em alguma posição. O carcereiro estava ali. Só que em meio aos cantares, né? Que é um milagre, né? A pessoa ter apanhado, ter sido chicoteado, enfim, com vara, ele está cantando. Isso já é um milagre. Eu confesso com os irmãos, se eu visse alguém passar por essa circunstância, se eu estivesse ali ouvindo, eu falo, nossa, isso é um milagre. O que pode uma coisa dessa? O carcereiro estava dormindo. Irmãos, eu vou trazer uma analogia a esse trecho aqui da palavra, né? Muitas vezes, a gente está em sono profundo. Principalmente pessoas que não conhecem ao Senhor. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. As pessoas estão mortas. O vale de ossos está colocado. As pessoas são como mortos. Deus as considera mortas. O carcereiro dormia. E aí veio um terremoto. O carcereiro acordou e viu aquilo. E às vezes Deus tem que provocar um terremoto na vida das pessoas para mexer. Às vezes Deus tem que provocar terremoto na nossa vida para a gente acordar, para a gente ser despertado. Isso vem através de uma relação, às vezes, complexa de família, às vezes vem por doença, vem por perda de emprego, por dificuldades extremas financeiras. Irmão, um terremoto é algo que abala a sua confiança, a sua segurança. O carcereiro saiu dali e ele viu a circunstância, e aqui a gente traça o paralelo. Como o cristão deve sofrer, como o cristão sofre, e como o cristão entende o sofrimento, e como a pessoa que é gentia, ou seja, a pessoa que não conhece o Senhor, muitas vezes sofre. Ele viu aquela circunstância, o que passou pela cabeça dele? Meu Deus, essa era a minha responsabilidade, cuidar desses prisioneiros, não só de Paulo e Silas, mas de todos os demais. Diz que as algemas caíram de todos. Ele imaginou, eles vão sair tudo pela porta correndo. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Então, irmãos, percebem a situação? Muitas vezes, o incrédulo, vem um sofrimento sobre ele, o incrédulo se suicida. Ele se joga do prédio. Eu estou com depressão, me jogo do prédio. Eu prefiro morrer. Não aguento sofrimento. Essa circunstância na minha vida, na minha família, olha, eu estou desgostoso da vida. Ou seja, o que significa isso? Minha vida não tem mais sentido. Eu já ouvi de pessoas dizer, minha vida não tem sentido. Irmãos, o sofrimento no mundo não produz glória,
não produz manifestação da vida de Deus, mas muitas vezes o sofrimento na vida da pessoa, do mundo, causa um terremoto, porta de oportunidade para que o evangelho possa ser pregado e as pessoas possam ser salvas. E foi isso que aconteceu. O relato que se segue fala, né? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Irmãos, o que Paulo orientou para o carcereiro para que ele fosse salvo? Ele falou para o carcereiro: olha, vai para Jerusalém, lava-te no tanque de Siloé, caminha até a Aparecida de Norte, faça uma promessa, suba as escadas de joelho, pague uma promessa, arraste a cruz pela rodovia Dutra até a Aparecida, chega lá, consagre tua vida e os seus problemas vão ser resolvidos, sua paralisia vai ser curada, sua cadeira de rodas vai ser removida, o teu braço quebrado vai ser curado, enfim. Irmãos, a salvação do Senhor e a mudança da circunstância que muitas vezes cerca tanto a vida dos gentios quanto a nós é muito simples. Crê no Senhor. Para o gentio, essa é a palavra, né? Crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Para nós, a gente poderia dizer, crê na palavra do Senhor, porque é o que Paulo está pregando aqui, é o que o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo. Creia na palavra do Senhor e você vai superar essa dificuldade. Não foi assim com Paulo? Não foi superado? Veja, irmãos, terremoto bateu ali, caíram os grilhões, abriu-se os portões, eles foram libertos. Por quê? Tinham a postura adequada para passar esse momento, né? E, a seguir, a gente vê, né, quando a glória de Deus se manifesta numa pessoa, a glória de Deus estava sobre Paulo. Paulo, para o carcereiro, irmãos, Paulo para o carcereiro era ninguém. Era um judeu em meio a romanos, né? Os romanos tinham os judeus como um povo difícil de controlar, um povo teimoso, um povo problemático dentro do Império Romano. Fala no versículo que nós lemos que eles propagavam costumes que eles não podiam seguir, quebravam o ganha-pão deles ali, com os encantos e feitiçarias e os adivinhos daquela moça. Então, Paulo, depois de chicoteado e humilhado publicamente, lançado ali naquela cadeia, naquela posição, aquela pessoa é nada, irmãos. Aquela pessoa é considerada como nada. Como que o carcereiro vai perguntar para alguém nessa circunstância o que é que eu devo fazer para ser salvo, se na verdade ele estava dormindo enquanto tudo aquilo estava se sucedendo? Ele não fala que ele ouviu Paulo louvar e cantar e acordou. Ele estava dormindo. Mas quando caíram os grilhões e ele se amedrontou, ele olhou para Paulo, ele deve ter visto um Paulo diferente daquele que ele viu quando entrou na prisão. A glória de Deus, como nós vimos no versículo lido, devia estar manifesta na face de Paulo. E ele perguntou o que devo fazer para ser salvo. Então a gente vê que ele, a seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, a vida de um carcereiro, não pensem os irmãos, é uma vida de alegria. É como você olhar hoje a vida de um policial militar. É duro, né? Você lida todo dia com malfeitores, todo dia com transgressões. Sabe o que acontece com uma pessoa que lida todo dia com malfeitores e transgressores da lei? Lei dos homens, irmãos. Você engrossa a sua casca. Você se torna uma pessoa menos sensível. Porque se você for muito pele fina, você não consegue lidar com isso. Você cai emocionalmente, você cai fisicamente, você sucumbe. Então, uma pessoa, um carcereiro, né, que provavelmente ali participou talvez do açoite, se não participou do açoite, colocou Paulo numa situação de muitas dores, é uma pessoa já insensível. Mas olha o final da história, no final desse trecho aqui da nossa leitura. Ele, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido. A gente sabe que a alegria, para essas pessoas que vivem essa realidade, é algo muito difícil de acontecer. Você todo dia enfiando gente dentro da masmorra, todo dia enfiando gente dentro da prisão, açoitando, afligindo, apertando. E você vê que ele ajudou, depois que viu a glória de Deus na face de Paulo,
ele ajudou a sarar as feridas, coisa que ele não faria por Paulo, se não tivesse acontecido isso. Paulo ia ficar lá murrinhando o sofrimento de infecção nas suas feridas, né? Bom, eu vou encerrar aqui esse trecho da palavra, onde o Senhor, ele me tocou principalmente nessa questão, né, que envolve os sofrimentos, porque o primeiro bloco, muito provavelmente, nós não temos esse problema no nosso meio de consultar agoureiros, profetas, videntes, benzedeiras e toda sorte de coisas fora do contexto da pessoa do Senhor. Mas nós vivemos uma vida em que muitas vezes, e certamente, porque a Bíblia mostra assim, Deus vai nos dar as oportunidades para que a nossa entrada no reino de Deus seja conduzida de forma ampla, né? Como fala aqui no versículo 22 do capítulo 14 de Atos. Para que pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Deus vai nos permitir participar dos sofrimentos que restam no seu corpo, vai nos permitir passar pelas aflições variadas e muitas vezes progressivas, para que a nossa entrada no reino dos céus possa ser provida abundantemente. Amém.